Cardio-oncologia é hoje uma nova disciplina, uma área de interação entre cardiologistas e oncologistas que, uma vez abordando um paciente com neoplasia, podem aumentar a sua expectativa de vida, já que as doenças cardiovasculares hoje representam uma causa importante de morte nos pacientes com câncer. Até algum tempo atrás, a cardiologia era enxergada como uma especialidade médica que raramente o paciente tinha uma complicação neoplásica. Ou seja, é muito raro uma complicação decorrente ao câncer primário do coração. Os cânceres do coração frequentemente são de etiologia benigna e o que pode acontecer é que o câncer secundariamente metastatizar o coração, ou seja, agredir o coração, particularmente envolvendo o saco pericárdico, causando derrame pericárdico, em particular tumores de mama, colo e pulmão. De algum tempo para cá, nós temos identificado coisas importantes entre essas duas especialidades. No primeiro ponto, os fatores de risco que levam ao câncer, frequentemente, são muitos deles compartilhados com as doenças cardiovasculares, como, por exemplo, sedentarismo, obesidade, tabagismo e outros fatores ligados ao estilo de vida. Um segundo ponto é que, com a progressão dos avanços tecnológicos na área oncológica, os pacientes hoje sobrevivem mais, e que leva a que muitas das vezes uma cardiopatia seja a causa final de morte nesses pacientes. Um terceiro importante aspecto é que as modernas terapias, particularmente os novos agentes quimioterápicos, juntos com radioterapia, promovem um dano secundário ao sistema cardiovascular. Hoje é identificado que corações de pacientes submetidos à quimioterapia e radioterapia são corações mais vulneráveis, mais susceptíveis à disfunção cardíaca e arritmias cardíacas. Um segundo importante aspecto é justamente que a aterotrombose ela pode ser acelerada nesses pacientes também pelo componente da ação dos quimioterápicos. A doença cardiovascular, quando nós olhamos nesse segundo diapositivo, ela pode se tornar a principal causa de óbito em mulheres que foram diagnosticadas e tratadas do seu câncer de mama numa fase inicial da doença. Ou seja, o que se observa hoje é que quanto precoce é feito o diagnóstico da neoplasia de mama e iniciado o tratamento, maior chance essa mulher vai ter para desenvolver doença cardiovascular e ter, como evento fatal, no futuro, algumas décadas depois, a doença cardiovascular. Isso leva com que cardiologistas e oncologistas se aproximem buscando nessas mulheres um controle importante dos fatores de risco cardiovascular, o tratamento de algumas cardiopatias que possam estar mal controladas antes do diagnóstico, por exemplo, hipertensão, diabetes e obesidade, e até mesmo algum grau de disfunção cardíaca que pode ser decorrente, por exemplo, à ação dos quimioterápicos, e que hoje a gente já se propõe a poder estar otimizando a terapia farmacológica, particularmente com beta-bloqueador e inibidor da ECA, que podem ter um efeito favorável nesses pacientes. Essa é uma área que ainda necessita mais estudos, porque, diferentemente do que existe em outros casos de disfunção cardíaca decorrente à hipertensão, decorrente à aterosclerose, a disfunção ventricular pós-quimioterápica ainda necessita de maiores dados para demonstrar o real impacto do tratamento farmacológico. E por último, o que é o ponto central que nós devemos hoje salientar nessa interação? O cardiologista deve estar atento
não só ao problema da disfunção cardíaca e da insuficiência cardíaca, que nesses pacientes pode ser de difícil reconhecimento, já que dispneia, cansaço, fadiga, edema pode estar associado ao quadro da evolução da própria neoplasia. Portanto, a avaliação por métodos de imagem como ecocardiografia para controlar e avaliar a função ventricular, ou de biomarcadores como o BNP, que é um peptídeo que marca a presença de disfunção cardíaca, é extremamente útil na caracterização desses pacientes. Um segundo aspecto é que esses pacientes se encontram com um risco trombótico aumentado, não só de eventos tromboembólicos ou eventos trombóticos para o sistema arterial pulmonar, mas também com fenômenos trombóticos sobre a árvore coronariana ou na doença arterial periférica, que também é uma coisa que pode ser acelerada no processo do tratamento ou do próprio curso da doença neoplásica. Um quarto aspecto importante é justamente os aspectos relacionados à hipertensão de difícil controle, e muitos desses pacientes podem ter uma exacerbação e uma dificuldade de controlar a sua pressão arterial durante o tratamento com quimioterapia. E por último, os eventos de arritmia e morte súbita. Alguns quimioterápicos podem prolongar o QT e, portanto, a recomendação de avaliar o QT e o QTC antes, da realização de certos usos de quimioterápicos, já que isso pode predispor a algum tipo de arritmia mais grave e, com isso, o paciente apresentar um quadro de morte súbita. Enfim, cardio-oncologia é uma nova especialidade e que envolve a cooperação estreita de cardiologistas, oncologistas no ambiente de pesquisa, assistência para oferecer aos pacientes melhores tratamentos e, principalmente, um plano de cuidado de prevenção cardiovascular, adequação de fatores de risco, combate ao sedentarismo e, principalmente, a utilização precoce de terapêuticas que possam prevenir o dano miocárdico subsequente.